Sabe, tem uma presença que simplesmente muda tudo. É como uma fragrância que a gente sente no ar, mesmo de olhos fechados. A Bíblia chega a dizer que Jesus tem um perfume. E é sobre o poder de focar nessa presença que a gente vai conversar hoje. E aqui nessa nossa análise a gente vai direto ao ponto, tá? A ação mais vital numa vida de fé é olhar para Jesus. Simples assim. Nada é mais importante, mais precioso ou mais transformador do que isso. Então, para a gente poder entender a força que esse olhar tem, primeiro a gente precisa firmar bem os pés no chão, né? Precisamos entender, afinal, quem é Jesus? Qual é a base e o fundamento de tudo isso? Olha só, o livro de Hebreus, lá no capítulo 1, não descreve ele como só mais um profeta, não. Ele é o próprio resplendor da glória de Deus. Pensa nisso por um instante. A luz que irradia, direto da fonte divina. E o texto vai ainda mais fundo. Ele afirma que Jesus é a representação exata de Deus. E mais, que ele sustenta todo o universo com a sua palavra. Cada átomo, cada galáxia, tudo se mantém coeso por causa dele. Lá em Colossenses, no capítulo 1, essa ideia é reforçada. Aquele Deus que parecia tão distante, tão invisível, de repente ganha um rosto. É como o próprio Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ele tornou o Deus que era inacessível totalmente visível. Agora a gente chega num ponto que é fascinante: a dualidade da natureza dele. As Escrituras mostram um caráter de contrastes tão profundos que chega a desafiar a nossa lógica. Pensa bem, ele é ao mesmo tempo o leão de Judá, poderoso, rei, com uma presença que faz montanhas tremerem, e também o Cordeiro de Deus, humilde, servo, sacrificial, a majestade mais imponente e a gentileza mais acessível, tudo na mesma pessoa. E aqui está o paradoxo que talvez seja o mais impactante de todos. O ser mais poderoso que existe escolheu o caminho da humildade máxima. Dizem que o que mais chocou os anjos não foi a glória dele, porque isso eles já conheciam, foi a sua decisão de se tornar um de nós, por amor. Tá, então o ponto central é esse. Como é que focar o nosso olhar nessa pessoa tão extraordinária realmente nos transforma? Qual é o mecanismo por trás disso? Como funciona essa mudança? A resposta está num princípio bíblico que é muito poderoso. A transformação não vem de se esforçar mais, sabe? Vem de um olhar mais focado. A verdadeira mudança acontece quando a gente para e simplesmente contempla quem ele é. E isso revela um processo espiritual incrível. Quanto mais tempo a gente passa absorvendo quem ele é, mais a gente começa a refletir a natureza dele. É quase como um casal que com o tempo começa a ter os mesmos gestos, o mesmo jeito de falar. A convivência, ela gera semelhança. Vamos ver agora como a gente pode aplicar isso na prática, no dia a dia. Porque, acredite, não existe uma única situação da vida em que esse olhar não seja a nossa maior necessidade. E naqueles momentos de falha, de fraqueza, a história do apóstolo Pedro é o exemplo perfeito. Ele jurou de pés juntos que nunca negaria Jesus, mas a pressão veio e ele quebrou. E olha, aquele olhar direto não foi de condenação, mas de pura verdade. E aquilo trouxe um choro amargo, um arrependimento profundo. Mas a história não para aí. Depois da ressurreição, foi o olhar do mesmo Jesus que trouxe a restauração completa. Foi esse olhar que deu a Pedro a chance de reafirmar o seu amor, por 3 vezes. E esse princípio vale até nos momentos de dor mais extrema. Onde é que a gente deve fixar o nosso olhar quando tudo ao redor parece estar desmoronando? Pensa na cena. No seu último suspiro, o foco de Estevão não estava nas pedras, não estava na injustiça. Estava fixo em Jesus que se levantou para recebê-lo. Foi esse olhar que deu a ele força para perdoar os seus agressores e morrer em paz. E no fim das contas, tudo isso nos aponta para um objetivo final. A vida é como uma corrida, certo? E o nosso foco determina não só como a gente corre, mas principalmente para onde a gente está indo. O livro de Hebreus nos instrui a correr com perseverança, mas coloca uma condição essencial: manter os olhos fixos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, ou seja, ele é o começo, o meio e o fim de toda essa jornada. E isso nos leva à pergunta definitiva: depois de toda essa corrida, de toda a luta, o que é que nos espera na linha de chegada? Qual é o prêmio que faz tudo, absolutamente tudo, valer a pena? A resposta é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais profunda de todas.
A nossa maior recompensa não é um lugar, não são coroas, não são galardões. A nossa recompensa é uma pessoa, o próprio Senhor. No fim de tudo, qualquer conquista nossa se torna irrelevante diante da presença dele. É que os valores do céu são outros. A maior honra, o maior tesouro, o maior prêmio que pode existir será para todo sempre estar com ele. Então fica essa reflexão para a gente. Se por um único instante a gente pudesse ter uma visão clara de quem ele é, o que isso mudaria na nossa vida hoje, agora mesmo? Como isso ia mexer com as nossas prioridades, os nossos medos, as nossas paixões? Se essa nossa conversa fez sentido, se inspirou de alguma forma, fica o convite para se inscrever no canal Resumo Cristão. Assim a gente continua essa jornada juntos. E claro, se puder curtir e compartilhar, essa mensagem alcança mais pessoas. E para quem quiser mergulhar mais fundo, o link da mensagem completa está aqui na descrição.